Olá, eu sou seu amigo Ney Belas e hoje nós vamos falar sobre ansiedade, preocupação infernal. Fica ligadinho aí, tá começando mais um Dica de Graça. A ansiedade em si, nós de um modo geral sabemos, né? É uma preocupação excessiva. Algo que até um certo ponto pode ser tida como algo normal, algo que não nos destrua, não nos prejudique. Mas dentro do século XXI a gente tem visto a ansiedade surgindo como um grande problema, algo similar e tão problemático quanto a depressão. Inclusive a gente já fez um vídeo, vou deixar aqui um link para você estar acessando, sobre a depressão. E hoje eu queria falar um pouquinho sobre essa questão da ansiedade. Vamos entender que a ansiedade também pode ser uma doença. Alguns dos sintomas preocupantes da ansiedade, conforme uma questão patológica, é a irritabilidade, insônia, preocupação excessiva, no sentido de que povoa seus pensamentos, mesmo em momentos que você poderia estar dormindo, mas você está com aquela preocupação, não te abandona. A questão até da insegurança, ou medo excessivo, ou medo irracional. Vamos entender. Medo irracional é aquele que não há uma razão aparente para que você esteja sentindo este medo. Ou seja, você não sabe por quê, mas o seu corpo, a sua mente está reagindo como se você estivesse diante de uma situação de perigo, onde você está manifestando esse sintoma, esse medo irracional, que é uma das coisas mais marcantes dentro dessa visão patológica da ansiedade. É válido lembrar que não é porque você talvez seja uma pessoa até ansiosa, uma pessoa preocupada, que isso seja sinônimo de que você tem alguma enfermidade. Não é isso não. São preocupações normais que muitas das vezes acarretam um certo desconforto que é o sintoma de ansiedade. Mas isso não caracteriza uma situação de enfermidade. Lembrando, gente, que é comum e natural na vida de sociedade que nós estamos, esse tipo de problema. Então, não se espante, não se assuste. O tratamento, muitas das vezes, ele é medicamentoso e psicanalítico, ou seja, ele também exige um certo acompanhamento para que a pessoa consiga lidar melhor com aquela situação pela qual ela está passando. Nossa dica de graça hoje está na primeira carta de Pedro, capítulo 5, somente o versículo 7, que diz o seguinte: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Nessa passagem que nós lemos, nós vemos o apóstolo Pedro nos orientando a lançarmos sobre Cristo toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Se você também ler ali o Evangelho segundo Mateus, no capítulo 6, o capítulo 6 todo, de um modo geral, ele trata muito do cuidado de Deus para conosco, da forma como Deus zela pelos seus. Eu gosto muito ali do Mateus 6,34, que diz: não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, a cada dia basta o seu mal. É algo que foi primordial na minha conversão, pois aconteceu justamente no momento onde eu estava muito ansioso, muito preocupado com as coisas que eu não tinha controle. E hoje, a maioria de nós, temos, mesmo os cristãos, mesmo nós que já conhecemos o cuidado e o carinho de Cristo, muitas das vezes nos deixamos levar por todas essas situações do nosso dia a dia, que parecem turvar o nosso pensamento e nos tiram ou nos enfraquece a fé. E eu queria chamar você, se ainda não conhece, ou mesmo quem já conhece, a apostar, a segurar a melhora da sua vida em Cristo, porque Ele nunca falhou, Ele nunca mentiu e Ele cumpre tudo aquilo que Ele
tem tratado conosco, e se a sua palavra nos diz que nós podemos e devemos lançar sobre ele a nossa ansiedade, é algo que nós não devemos abrir mão. O Senhor diz, no Salmo 37, versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Entrega, confia, não se apegue aos seus problemas. Entenda, você não pode acrescentar um segundo à sua vida, mas ele tem toda a autoridade e poder. O que muitas das vezes nós não temos feito é permitir que o Senhor Deus tenha liberdade em nossa vida. Dar liberdade a Deus é o que muitas das vezes está faltando para você superar este ou aquele problema. Não se apegue aos seus problemas, não se apegue à sua preocupação, apegue-se a Deus. Para encerrar a nossa dica de graça de hoje, eu vou deixar mais um versículo. A gente viu aí em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, mas agora eu vou deixar uma passagem que está no Evangelho de João, capítulo 14, o versículo 27, para a gente encerrar com chave de ouro e você entender algo importante. Diz o seguinte: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Uma das coisas maravilhosas que acontece na vida do cristão, uma vez que ele confessa ser um pecador, se arrepende dos seus pecados e aceita a direção de Deus em sua vida, a direção de Jesus sobre seus pensamentos, é que nós recebemos da parte do Espírito Santo de Deus uma paz que excede todo entendimento. É algo que eu não poderia lhe explicar. Não é como o mundo que tem a paz na ausência de conflito ou ausência de problemas, mas a paz que Cristo nos dá, ela impera sobre nós mesmo diante dos problemas. E eu desejo essa paz a cada um de vocês que está assistindo esse vídeo. Essa foi a nossa dica de graça de hoje. Espero sinceramente que você esteja gostando, espero ver você curtindo, comentando, compartilhando esse vídeo e, se possível, dando sugestões e falando o que você gostaria de ouvir aqui. No mais, fiquem na paz e que Jesus abençoe a todos.